A paz do Senhor a você, querida família. Outra vez vamos estar juntos meditando na bendita palavra de Deus. Para tanto, vamos estar lendo um texto que está na primeira epístola de Pedro 1:7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Meus queridos, todos que estão comigo aqui todos os dias acompanhando o nosso canal, os conteúdos que aqui nós estamos apresentando, muita gratidão do meu coração a todos os senhores e senhoras. Você que já se inscreveu, tem compartilhado, tem deixado o seu like, o seu comentário, isso é importante. Você que ainda não fez, faça a sua inscrição e nós vamos ter você como um colaborador, sim, porque no momento que você se inscreve, o YouTube, a plataforma entende ser um conteúdo importante, além de notificar você. Todas as vezes que tiver um conteúdo novo, ainda envia outras pessoas. Assim você passa a ser um colaborador direto desse canal, tá bom? Vamos então à nossa meditação, o estudo da palavra de Deus nesta noite. Como todos sabem, nós estamos falando sobre a fé que fortalece o homem, baseado em 1 de Pedro 1:7, como lido em todos os vídeos e também nesta oportunidade. E nós estamos falando sobre a fé verdadeira, ela é provada. O tema central é a fé que fortalece o homem, mas os seus subtemas a gente vem discorrendo ele aqui nos vídeos. E hoje nós estamos falando ainda, Ontem nós falamos sobre a fé verdadeira é provada e a gente se baseou num texto que está em Hebreus 11:17, que tem também respaldo em Gênesis capítulo 22, de 1 a 13, aquele momento que Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho. E Abraão sabia que Isaque era o filho da promessa, o seu substituto, era a sequência, do patriarcado daquele povo após a morte de Abraão. Mas mesmo assim, Abraão, sabendo que Isaque ia morrer, ele resolve confiar em Deus, obedecer a Deus, e o texto bíblico diz em Hebreus 11:17 que ele cria que Deus poderia ressuscitar ele após o sacrifício. E isso fala de uma fé provada, a fé verdadeira. Porque a fé verdadeira não é somente aquela que crê na existência do seu benefício, que crê que seu benefício vai chegar, mas a fé verdadeira leva também o homem à obediência a Deus. E isso Deus provou, isso Abraão provou quando Deus pediu seu filho Isaque, ele obedeceu. E na sua obediência ele cria que depois do sacrifício Deus ressuscitaria para que seu filho fosse a sequência de todos os projetos que Deus havia iniciado em Abraão, seu pai. E nesta oportunidade, neste segundo momento, falando da fé verdadeira, ela é provada. Nós queremos estar nos baseando em um texto que está em Números, capítulo de número 13, e o versículo de número 18 até o versículo de número 33. É muito longo o texto que nós vamos ler, mas nós vamos só ler e você vai entender no final, tá? Então vamos lá, Números capítulo 13, verso de número 18. Vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra que habita, se boa ou má,
E quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não? E esforçados e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram os espias a terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate, e subiram para a banda do sul, e vieram até Hebron, e estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar no Egito. Depois vieram até o vale de Escó, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romães e figos. E chamaram aquele lugar o vale de Escó, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E depois voltaram a espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhes conta, e eles e toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E cortaram-lhe, e contaram-lhe, e disseram: Fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. E o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribanceira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuímos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos filhos dos gigantes, e éramos aos seus olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Aí o versículo 1 do capítulo 14. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disseram: Ah, se morréssemos no deserto do Egito! Ou, se morréssemos neste deserto! Queridos, talvez você ainda não entendeu o motivo dessa leitura, mas agora eu darei uma rápida palavra sobre o que nós acabamos de ler. Moisés estava caminhando com os filhos de Israel para a terra prometida. Chegando perto da terra, a terra era habitada. Escolhe 12 homens e manda olhar a terra, como você viu na leitura que fizemos, saber como era a terra, os moradores da cidade, os frutos da terra e etc. No meio desses homens foram 2 homens por nome Josué e Caleb. Observe que quando eles voltam para Moisés, eles contam para Moisés o que tinha acontecido lá. Mas 10 homens dos que foram enviados por Moisés, eles não negaram que a terra era uma terra frutífera. Porém, eles alegavam que não era possível entrar na terra, porque os moradores que estavam na terra eram superiores a eles. Ou seja, eles levaram o povo a um desânimo total. Veja que no versículo de número 30, da leitura que fizemos,
Caleb, ele toma a palavra, porque ao chegar, os 10 eram quem falavam a Moisés e ao povo sobre a terra. E Caleb e Josué estavam ouvindo. O que dá a entender que eles tentaram tomar a primazia da informação. Mas Caleb cala o povo e diz: subamos, porque certamente Deus vai nos dar essa terra. Aqui nós começamos a observar, tá certo? A realidade da fé dos 10 homens e a realidade da fé de Caleb. Nos 2 versículos do capítulo 14 que a gente leu, a Bíblia diz que o povo chorou e quiseram apedrejar até Moisés e Arão, que eram os líderes. E a Bíblia diz que eles desejaram morrer no Egito, ou pelo menos no deserto onde eles estavam naquele instante. Ou seja, o povo estava desanimado porque 10 homens haviam dito que não era possível entrar na terra. Você está vendo a diferença? Todos eles pertenciam ao mesmo povo. Eles saíram para buscar o mesmo ideal desde o Egito. Eles vinham ouvindo Moisés de que iam à terra prometida. Mas veja que diante das dificuldades que eles encontraram, veja que há uma disparidade da fé de Josué e Caleb em relação aos 10 outros homens que tinham ido também espiar a terra. Isso ocorre até o dia de hoje. Mas diante dessa situação, vejamos, queridos irmãos e amigos, o que nós encontramos. O versículo de número 5 do capítulo 14 diz o texto: então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Até Arão e Moisés entrou em desgosto naquele momento. Aí o versículo de número 6 até o versículo 11, observe o que vamos ler. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá na terra e nola dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo que está na terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor era conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejasse com pedras perante a glória do Senhor. Perante a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação dos filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Observe o que nós lemos aqui. Moisés está triste, o povo está chorando, desanimado, revoltado. Caleb e Josué diz assim: Deus nos porá na terra, desde que nós não desobedecemos ao Senhor. Ele nos colocará na terra. Ou seja, a fé de Caleb e de Josué era uma fé viva, estava sendo provada? Estava. Provada da seguinte maneira: primeiro, porque eles passavam a sofrer represária dos 10 homens que tinham ido com eles. Eram 10 contra 2. Depois do próprio povo, que agora queriam apedrejar eles, como lemos aqui nesse texto. Depois, eles passavam a dificuldade de enfrentar o povo que habitava na terra, que eram fortalecidos. A fé deles estava destinada a vencer. Primeiro obstáculo, os 10 que diziam que não iam, não dava para entrar, o próprio povo que estava revoltado, os habitantes da terra que era fortalecido. Então era um conjunto de situações que levou a fé daqueles 2 homens, como também de Moisés e Arão, à prova máxima. Mas se você continuar lendo o texto bíblico, você vai ver que, apesar da fé ser provada, Deus honrou a fé daqueles homens, e todos nós conhecemos, Deus levou o povo à terra que havia prometido.
Mas o foco da nossa palavra nesse vídeo é mostrar que a fé verdadeira, apesar de ela ver exatamente aquilo que propõe a fé, ela é provada, e nós vimos isso no vídeo de ontem, bem como no vídeo que nós estamos fazendo agora. Então eu quero dizer para você, nunca ignore, nunca ache estranho que mesmo que a sua fé consiga ver que tem uma solução, consiga ver essa solução na sua mão, ela possa ser provada a um extremo que parece não haver saída. Porque vamos convergir. Já pensou todo um povo contra Caleb e Josué? 10 homens que foram lá com eles, viram a realidade da terra, todos contra eles, mas eles se posicionaram de pé, sua fé sobressaiu de todos e o Senhor Deus honrou a fé deles. Isso pode acontecer comigo e com você nos dias atuais, mas se a gente não vacilar, Deus fará com que a nossa fé seja honrada. Deus abençoe você e família. Eu vou estar orando agora por você, toda a sua casa, para Deus estar te abençoando. Você pode orar comigo aonde você está. Querido Deus e Pai que estás nos céus, em cuja presença nós estamos, a minha gratidão, Deus, poder falar a tua palavra outra vez. Eu peço-te, Deus, que a todos que tenham acesso a esse conteúdo, ó Deus, possa ser abençoado pela tua poderosa mão. Eu quero te pedir por todos aqueles que estão vivendo, Senhor, a ponto de desistir da sua fé. Estão com a sua fé em declínio, Senhor. Estão a ponto de fracassar. Deus, ajuda eles. Ajuda a todos, meu Deus, a rever seu posicionamento em relação às tuas promessas. Querido Pai, querido Senhor, te peço pelos enfermos, pelos lares, pelas famílias, por aqueles que estão vivendo um momento depressivo. Eu te peço por aqueles que estão indo ao trabalho, chegando em casa depois de uma noite de trabalho. Dá um sono reparador e um dia próspero para os que estão iniciando. Todos os que estão saindo das suas atividades, Senhor, a eles prospera, Senhor. Eu te peço por tua igreja, pelo teu povo. Desperta-nos, Deus, a viver a tua vontade. Querido Senhor, pela obra missionária, eu te peço por aqueles que estão envolvidos nas drogas, nos crimes, nos vícios, Senhor. Eles têm uma alma, Senhor, liberta, tenha de misericórdia, não deixa que eles venham perecer no estado em que estão. Nos lares, as famílias que estão vivendo a turbulência desta vida, tenha de misericórdia de todos eles, Senhor. Abençoa nossas famílias. Sim, Senhor, guarda nossas famílias debaixo da tua proteção. Eu te peço, abençoa esse canal. Faz com que esse canal alcance, Senhor, muitas outras pessoas. E simplesmente, Senhor, o meu desejo é que todos que sejam alcançados por esse conteúdo, Senhor, sejam abençoados por ti. Assim eu te peço, querido Deus, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu te peço que se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, seu comentário e até o próximo, se Deus quiser.